Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esporte, onde você encontra tudo voltado para as escolas de esporte do Brasil e do mundo, que temos escolas internacionais já dentro do nosso projeto. Não é isso? Sim. Mais uma vez, com essa mala sem alça, Luiz Fernando, nosso parceiro de podcast. Lembrando que o nosso programa está no ar graças à parceria que a gente tem, o apoio que a gente tem do sistema Genesis Training, um sistema completo de gestão para escola de esporte. Você que quer levar tecnologia para a sua escola esportiva, contrate o Genesis Training. E também as lojas, né? Agora podemos falar as lojas do Museu do Flamengo e do Museu do Botafogo. O Museu do Botafogo, todo mundo sabe, abriu ali só para dar um gostinho de como vai ser. Já está fechando e em breve vai inaugurar ele completo, pronto. Então as lojas do Museu do Flamengo e do Museu do Botafogo, onde você encontra produtos exclusivos que só vendem lá, não vendem em nenhum outro lugar. É um oferecimento do pessoal da Moody, não é isso, Luiz Fernando? Hoje temos aqui um grande convidado, nos bastidores aqui, um dos responsáveis por uma grande tristeza da minha vida, mas uma pessoa que eu admiro muito no futebol. Então estamos tendo o prazer hoje de estar nos conhecendo pessoalmente, mas no meio do futebol todo mundo se conhece e ele é uma fera do futebol, todo mundo fala muito bem dele, é um profissional altamente respeitado. Eu estou muito feliz, muito orgulhoso de um canal ainda começando como o nosso, está recebendo Cláudio Pavanelli. Muito obrigado, querido, por você estar aqui hoje. Como eu falei antes, tempo é precioso e você está dedicando um pouco do seu tempo, veio lá do Ninho do Urubu hoje aí. Exatamente. Sair lá do Ninho do Urubu para vir pro centro da cidade para fazer um canal, um programa com a gente, realmente é de nos dar orgulho e eu não posso deixar de agradecer por você estar aqui hoje. Obrigado por ter aceito o convite nosso aí. Obrigado vocês, obrigado a oportunidade de estar falando não só do futebol, mas a oportunidade de falar sobre o que é o esporte, não para o atleta apenas de alto nível. O atleta de alto nível é um pedaço, na verdade a ponta de um iceberg muito grande, mas o que envolve o esporte até chegar realmente ao alto nível, muitas vezes a gente acaba esquecendo. Eu costumo falar, quando chega, por exemplo, as Olimpíadas, a gente lembra muito de quem ganhou a medalha de ouro, mas muitos dos grandes atletas e muitas das referências nem chegaram, às vezes, às Olimpíadas por uma falta de apoio, uma falta de oportunidade, mas que também tem muita capacidade. Então é importante falar sobre o esporte como um todo e, mais uma vez, obrigado. E eu sei que te deixei um pouquinho triste em alguns momentos, mas... Iremos falar sobre isso. Não foi, pessoal. Iremos falar sobre isso, mas... Cláudio, permita que eu lembro, toda vez que ele tem os convidados, ele manda num grupo do podcast. Aí ele mandou esses dias do Antônio Melo. Sim. Eu falei, caraca, Antônio Melo. Aí mandou do Luiz Viana, o empresário que tá aqui agora. Ô Luiz. Aí ele mandou, Luiz, Cláudio Pavanelli vai lá, fisiologista. Eu falei, caraca, então para início do projeto e tudo, a gente... Grandes nomes estão aceitando. Dr. Clóvis Munhoz, do Vasco. O Dr. Clóvis esteve aqui também. A gente está muito feliz de estar tendo o aceite dessas feras aí que estão escrevendo a história do futebol. E a gente vai falar sobre isso também, sobre legados, que eu brigo sempre com convidados quando chegam aqui, os convidados que não deixam legados para o nosso esporte, não contam as histórias, não é falar da profissão, mas daqui a pouco. Como a gente abre sempre aqui, Cláudio, como o nosso público-alvo é o público do pai, do atleta, do dono da unidade, do professor que está lá na ponta, e todo mundo começa numa escola de esporte querendo um dia estar onde você está hoje, num grande clube como o Flamengo, né? Fazer como, eu brinco muito, mas como o Luiz, realizar um sonho de jogar num Bahia, o homem tem um gol narrado na voz do Léo Batista, cara. Isso, hein? Não, um único da carreira, mas ele tem. Não foi contra não, né? Não, ainda bem. Então, eu falo assim, como isso começou? Como é que foi o primeiro contato com o esporte? Porque você foi por um lado que do esporte, mas poderia não ser. E como é que é esse contato com o esporte? Como foi tua vida no esporte e por que trabalhar hoje com o esporte? Eu costumo falar que, na verdade, eu nasci ali já com esse pezinho para o esporte de alto rendimento. Eu comecei a competir com 9 anos de idade, federado como atleta de BMX. Hoje é um esporte olímpico, né? O ciclismo BMX é aquela pista a gente tem aqui em Deodoro. Sim. Tem uma pista que foi a pista olímpica. Funciona ainda, assim, porque o legado olímpico... Ficou um tempo ali maltratada, mas agora, refizeram todinha legal. Ela agora, e agora realmente está muito boa. Então eu fui um atleta profissional de BMX durante muitos anos.
com conquista de campeonato estadual paulista, eu sou de São Paulo, campeonato paulista, brasileiro, sul-americano, pan-americano. Fui para 3 mundiais, fiquei entre os 16 melhores do mundo, não consegui chegar nas finais, e, enfim. Só uma pergunta, já começa. Por que o ciclismo? Como é que foi? Porque todo mundo fala, porque futebol, todo mundo, porque eu comecei a jogar na rua, Todo mundo jogava. todo mundo jogar. Agora, ciclismo é uma coisa nova, né, assim, pra gente. Por Mas quê? é simples e acho que vocês vão lembrar. Talvez, quem pelo menos é da minha idade, existiu o filme ET. Sim. Foi o grande lançamento do filme Sim. ET. E eu saí daquele filme e teve o lançamento, aproveitando uma marca da Caloi. Sim. A Caloi lançou uma bicicleta, chamava Extra Light na época, e eu fiquei apaixonado por aquela bicicleta. E um pouco antes desse filme, na verdade, eu morava em Moema, em São Paulo, e do lado da minha casa tinha uma pista de BMX, na Avenida Ibirapuera. Eu já andava ali, fui assistir o filme ET, fiquei apaixonado, meu pai me deu a bicicleta, pagando aqueles carnês de Sim. um bolo muito grande, e aí acabou que eu realmente me apaixonei pelo esporte e fui competir nesse esporte. E foi nesse esporte, eu ia morar nos Estados Unidos, na época, ali já estava com 19 anos, para competir. Na época não tinha internet, né? Não tinha nada disso, mas tinha um contato com algumas empresas, e uma fábrica de bicicleta iria me patrocinar com a bicicleta e as viagens. Mas eu não tinha onde morar, aí eu entrei em contato com alguns amigos, tinha um brasileiro que morava na Flórida, e eu ia ficar na casa dele, na verdade no local onde ele trabalhava, porque ele tinha uma pizzaria, e iria morar ali para até começar a minha vida ali. Ele voltou pro Brasil, acabou dando errado, e eu não tinha mais o que fazer, tinha acabado na época o 3º colegial, e agora o que eu faço? Fui fazer educação física. Eu fui para a faculdade meio que sem saber direito a área, mas ainda como atleta. Educação física por causa do esporte, Por causa né? do Pela esporte, paixão, pelo amor do esporte. exatamente. Era a minha única opção ali, imediata, vamos dizer assim. E acabando ali no 2º ano da faculdade, eu decidi, falei, bom, agora eu preciso levar a sério, né? A faculdade ou a carreira esportiva. O esporte, infelizmente, no Brasil, a gente sabe o quanto é complicado. Eu tive a oportunidade, então, de um professor que foi uma das minhas primeiras referências. Provavelmente vocês vão lembrar dele. E foi meu professor de fisiologia. Ele falou, eu vou te ajudar. Então, para você, o último mundial, você vai ter teu preparador físico, nutricionista, psicólogo Que bacana. e fisiologista. E essa referência, Dr. Osmar de Oliveira, Doutor Osmar de Oliveira. jornalista, médico e formado também em filosofia, trabalhou muito tempo na Band, né? Sim. E foi médico do Corinthians Sim. também. E ele que fez esse apoio para o meu último mundial que eu queria participar, com esse suporte que ninguém tinha na época, né? E quando eu fui fazer as avaliações com o fisiologista, eu olhei aquilo, nossa, é gráfico, era número. Sabe quando você fica apaixonado pelo... Nunca tinha visto aquilo, né? E eu falei, é isso que eu quero fazer. Por coincidência, no ano seguinte, essa pessoa, esse fisiologista, foi meu professor na faculdade. Outra referência, Dr. Renato Lotufo. Em memória, os dois em memória. Sim. Renato Lotufo era o fisiologista do Corinthians. E foi fisiologista da seleção brasileira. Sim. E ele me convidou, então, para ir para a Escola Paulista de Medicina, para fazer o meu mestrado na Escola Paulista de Medicina em Fisiologia do Exercício. E quando eu voltei de alguns outros cursos, ele me convidou para ir para o Corinthians. Trabalhar com ele lá. Trabalhar no Corinthians com futebol profissional. Você já entra no clube direto no futebol Direto profissional, no futebol que é uma profissional. coisa raríssima. É muito raro. E para trabalhar com uma coisa mais rara ainda naquela época. Ele queria que eu fosse o responsável pelo treinamento de força no Corinthians. E naquela época, força no futebol era um... Quem era o treinador na época? Quando eu cheguei lá, Candinho. Candinho. Minto. Quem tava antes do Candinho? Joel. Eu trabalhei com o Joel de novo depois. Mas era o Joel. Tava numa fase bem complicada no Corinthians. Isso foi faz pouco tempo, 97. E depois o Candinho chegou. E aí começou a minha carreira no futebol. Eu tive ali também uma outra pessoa que sensacional. O Valdir Joaquim de Moraes, preparador de goleiros. Sim. Ele sentou comigo, senta aqui, menino. E me deu uma aula do que é realmente estar no futebol, porque eu não tinha nem noção como funcionava. Eu venho de um esporte radical que não tinha apoio nenhum,
tô chegando num mundo que eu nunca tive. Não, e direto no profissional, E que é uma direto no coisa que eu profissional. falei aqui, é uma coisa raríssima. Eu era mais novo que os jogadores. Todo mundo fala bem dele, né? Que ele abraçava todo Seu mundo que Valdir? jogava, que ele era uma pessoa. Cara, eu não vejo uma. E assim, e não é falsidade, que a gente sabe que no mundo do futebol, na frente das câmeras, todo mundo fala maravilha, mas tu vai nos bastidores e todo mundo fala dele de uma maneira assim, espetacular. Se alguém falar, desconfia dessa pessoa, se alguém falar mal, Mal porque dele, né? eu nunca vi ele não abraçar alguém e querer ajudar alguém. Então, eu tive agora a oportunidade de estar há pouco tempo com o neto dele, o Dani Moraes, que jogou. Sim. E a gente ficou, inclusive, até emocionado, porque eu tinha uma amizade, eu não sabia que ele era o neto, enfim. Ah, você não sabia? Não, fiquei É o sabendo comentarista. logo depois. Exatamente, exatamente. E foi bem interessante, muito importante para mim, porque é uma pessoa que me ajudou demais desde o começo. E você lembra do que ele te falou? O que te marcou quando ele te chama e fala assim, menino, senta aqui. Lembro, claro que lembro. Primeira coisa é, não se empolgue com tudo aquilo que você vê na televisão, mas se for essa carreira que você quer, realmente se dedique. Resumidamente, né? Não foram exatamente sim, essas sim, palavras, sim. né? Mas mostrando que era um caminho árduo, né? Que eram algumas características diferentes do que a gente está acostumado no nosso dia a dia, mas que se você se dedicasse, era uma coisa que valeria muito a pena. Eu falo para as pessoas que querem trabalhar no alto rendimento, né? E assim, de que conselho que você me daria, né? Óbvio, além de estudar, trabalhar, se dedicar, aquela coisa toda, eu falo, você está preparado para trabalhar no metro quadrado, aonde você tem as piores coisas que o mundo tem a oferecer? E como assim as piores coisas, né? Vaidade, poder e dinheiro. É o metro por aí. quadrado que mais tem isso. Você está preparado para isso? Não é entender de futebol, não é entender de fisiologia, não é entender de psicologia. Você está preparado. Das 3 piores coisas do mundo, o tempo inteiro está ali. E eu costumo falar uma coisa, aproveitando isso, sobre o que é, a gente está sempre na vitrine, Sim. né? A gente está sempre exposto. É igual um professor, quando vai dar uma aula para muitas pessoas que não conhecem, vai dar uma palestra, por exemplo. Você está exposto ali perante a pessoas que você não sabe quem é e vão te julgar, Sim. né? E às vezes todo mundo entende de futebol, menos eu, às vezes. A verdade é essa. Então o jogador erra, o jogador isso, e a gente é criticado por algumas coisas que a gente deixa de tomar como atenção, né? Antes de ser um atleta de futebol, antes de ser um profissional que atua no futebol, é uma pessoa. Nós temos as nossas falhas, temos os nossos erros, mas a gente é julgado o tempo todo pelo aquilo que a outra pessoa faria. E nem sempre a gente vai poder fazer aquilo que a pessoa quer. E julgado toda quarta e sábado, né? Quarta e domingo. Não é um julgamento. É que eu falo, quando você vai fazer. Como é que você avalia um trabalho de qualquer empresa? Anual, semestral, bimestral, mensal? O nosso é toda quarta e domingo, É quarta e isso. domingo, quarta e domingo. É isso. Naquela época, trabalho de força. Como é que vocês conseguiram? Porque até hoje isso é polêmico e existe várias correntes no futebol. Ah, sou a favor, sou contra isso, aquilo. Como é que é isso? Se você é um menino que estava começando e você te pega e fala, ó, tua responsabilidade agora é trabalhar força no profissional do Corinthians. Eu tinha acabado de fazer um curso lá nos Estados Unidos com duas referências mundiais na área, né? Um na área mais da parte de cardiologia, bastante conhecido, chama Dr. Michael Pollock, e o outro Scott Powers. Esse Scott Powers é um dos maiores pesquisadores da área que tinha na época de força, treinamento de força, e os dois combinavam muito na mesma universidade. Olha outra coincidência. A universidade que o Flamengo foi fazer a pré-temporada agora. Ah, é? Você volta para lá com o Flamengo e faz a pré-temporada lá. Exatamente. Que bacana. 30 anos depois. Então Você não tinha ido antes, depois desses 30 anos, não? Não, tinha. Eu moro lá perto, inclusive. Ah, tá. Eu moro perto da universidade. E tinha ido algumas vezes lá. E o chefe do laboratório hoje, do departamento lá, de performance humana, é um grande amigo que está no lugar que for desses dois professores. Então tem muita coincidência nessa história. Até eu voltar para o Flamengo foi muito importante para mim. Então nessa hora de você falar do trabalho de força, quando eu estava vindo dos Estados Unidos com novidades, com coisas, falei, bom, eu venho cheio de vontade, acabei de sair da faculdade, fazendo meu mestrado, aquela coisa, cheio de empolgação.
Mas por outro lado tem essa questão, né? O futebol vai ficar forte, vai perder velocidade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que não é bem assim, né? Depois. E com todo respeito, na época, hoje em dia, vou contratar o Cláudio Pavanelli, ninguém fala nada. Mas sem currículo. Assim, Exatamente. no futebol, né? Exatamente. Uma coisa é falar do teu nome hoje, vamos dizer assim, é fácil. Não foi fácil. Todo mundo acha que é fácil, mas não foi fácil. Mas naquela época, quem é? Chegando agora? Tá louco? Aquelas coisas do futebol. Exatamente. Então, isso me deu uma base para o próximo passo que eu já vou contar em sequência. Para justamente começar o trabalho de força comum. Na época, não sei se vocês lembram, era um aparelho. Sabe aqueles aparelhos residenciais bem rudimentares? Chamava Apollo. É um aparelho que fazia tudo. Aqueles aglomerados. Ah, tá. Era um que fazia tudo. De musculação. Exatamente. Sim. E foi nessa época que algumas marcas... O Luiz queria comprar um agora para botar na casa dele, eu não entendi naquele. Ele falou que agora ele tem que voltar a malhar, que ele tá perdendo força. A gente fez uma viagem, comprou uma réplica da Taça Libertadores. Cara, ele carregou 100 metros para tirar do carro e botar lá. O bracinho tremia. Verdade ou mentira? Quando ele botou a taça, ele aquecia. Aqui. Depois tem que fazer uma consulta. Não, é que eu acho que ele ficou emocionado porque nunca deve ter pego, entendeu? Eu falei, não ganhou porra nenhuma, nunca levantou a taça. Nunca levantou a taça. Pô, tá vendo? Aquele peso, não. Mas isso foi mostrando para mim que tinha muita coisa a acrescentar no meu ponto de vista, claro, na forma que eu enxergava. E também me ajudou muito não ser do meio do futebol, porque eu falei, caramba, tem coisas que a gente pode fazer, né? E saí dali, eu fui pro Santos. Licença, doutor, mas quando você chega no Corinthians, com todos esses estudos, essa bagagem, digamos, você encontra o clube estruturado para aquilo que você estava trazendo? Não. E eu vou te falar uma coisa que parece besteira, mas eu já trabalhei em grandes clubes, graças a Deus, mas eu nunca encontrei a estrutura que eu realmente quero. E eu acho que isso para mim talvez seja a maior, se for uma virtude, talvez seja a minha única virtude que eu não posso perder. E por quê? Porque eu não posso parar de estudar e evoluir. Eu não posso parar e ser refém de uma tecnologia ou de um equipamento. Eu tenho que ser realmente sempre à frente e fazer com que algum equipamento eu precise ter algo a mais e sempre buscar no conhecimento, através da ciência do esporte, a minha evolução. Senão eu fico parado. Senão tava agarrado no Apollo lá até hoje. Exatamente. Entendeu? Sim. E de lá para cá, não só o aparelho mudou, como também mudou muito. Muita né? coisa. Inclusive a aplicação do Sim. trabalho. Né? Os conceitos evoluíram. Então a ciência do esporte, hoje ela faz parte do futebol de uma forma Mas muito forte. você já chega contra, né? Assim, você já... tudo bem que tua parte era força, mas assim, a gente é de uma época que eu era treinador do Barra da Tijuca, eu acho que nessa época. E segunda-feira era o 8 quilômetros na praia. Sim. Peguei muito isso. Bosque da Barra ali na Barra, era 2 voltas no Bosque da Barra. Subir arquibancada, descer. Né? Então, assim, não sei com o tempo quando isso mudou, não mudou, mas você já chega contra isso ou você era a favor e com a evolução você também foi se transformando? Eu não cheguei contra porque eu não conhecia. Então isso me ajudou. Não tinha um parâmetro. Eu não tinha parâmetro. Só que depois, com o conhecimento, eu fui, isso não é tão indicado para esse momento. Entendi. Então eu vim sem vícios, né? Sem a malícia, sem o que já era feito antes. Veio puro, né? Exato. Puro, né? Então isso me ajudou, claro que senti falta de muitas coisas. O seu Valdir me colocou em, vem para cá, vem para lá. Eu fui auxiliar nessa época, quem era lá era o Ricardo Rosa, o preparador físico, que hoje é o que trabalha com o Neymar. Estava com o Neymar lá fora. E ali eu comecei realmente a entender como funcionava. Não vou falar que eu entendi o futebol ali, que até hoje, né? Até hoje eu tô aprendendo. Até hoje. Eu sou o que menos entendo, como eu disse. Tem coisas que a gente não entende até hoje. É verdade. E dali, eu acho que a minha grande escola foi no meu segundo passo, escola futebol, foi quando eu fui pro Santos. Eu cheguei no Santos em 99 e fiquei lá durante um grande período, foram 10 anos no Santos. E assim que eu cheguei no Santos, olha como as coisas vão acontecendo. Eu cheguei no Santos, tipo, 2 meses mais ou menos depois, falecido Zito, seu Zito, da época do Pelé e tal.
me chamou e chamou o Rosan. Rosan era o fisioterapeuta do Santos. Depois ele foi para o São Paulo, fez o Refis, foi para a seleção brasileira e tal. Hoje ele está no Santos de novo, um grande amigo, um grande profissional. Chamou nós dois, o seu Zito. Falou, eu tenho 2 meninos aqui de ouro que eu quero que vocês vejam. A gente estava no profissional, 2 meninos, tá bom, qual a idade, né? 18, 19, não, tem 14. Tá bom, vamos ver, os 2 meninos e tal. Ele traz no dia seguinte os 2 meninos, que era Robinho e Diego. E aí, lembra que eu falei trabalho de força? Começou um trabalho que o Robinho era uma pessoa extremamente com uma necessidade de ganho de massa muscular. Eu falei, cara, é a oportunidade de eu começar a trabalhar de alguma forma e mostrar que não é ganhar massa muscular para depois jogar futebol. E eu brincava muito com o seu Zito. Falei, Zito, mas você quer o quê? Acha que ele tem que ficar forte para jogar futebol? Quanto maior, melhor. Ele, isso, precisa. Hoje futebol moderno é assim, né? Então o Robinho deixa ele no banco, traz o segurança, né? Brincando, claro. Tentando entender que não é ganhar a massa muscular para jogar futebol. O atleta que joga futebol, eu não posso deixá-lo como segunda prioridade, vamos dizer assim, tirar a prioridade dessa qualidade técnica em prol de um avanço físico. Porque o avanço físico a gente vai aprimorando. Hoje é muito claro como que a gente consegue gradativamente chegar a essa evolução do atleta. Então, para a gente encaixar essas coisas é muito fácil. Tá? Agora, claro que a gente esbarra em vários problemas. O caso do calendário do futebol é um. Sim. Às vezes não dá ajuda. Pra dar uma né? sequência, não... Então, isso me ajudou demais. Então, esse trabalho de entendimento para essa faixa etária, talvez que seja o público que a gente tem aqui, entender qual é a hora, qual é o melhor momento de você colocar uma sobrecarga excessiva nesse atleta, se for excessiva, e quais se for os nutrientes, os suplementos alimentares, qual é o momento que esse indivíduo está pronto para ele realmente ser submetido a esse tipo de trabalho, é entender a maturação. Não estou falando apenas falando em maturação sexual, é a maturação do atleta, ele está pronto, eu preciso capacitá-lo no passo a passo para ele realmente ser submetido aos trabalhos mais intensos. Inclusive a adaptação neuromuscular, né? Não é chegar lá e jogar uma carga pro menino e pronto, né? Exatamente. Tem toda uma adaptação para aquilo ali. Exatamente. Até para você ir dando um aumento de carga para que ele chegue no resultado. Não é minha área, não, mas e hoje, a gente tem que entender um pouquinho de tudo para gerir ali o departamento, a gente fala muito sobre isso. E hoje a minha consultoria, o meu trabalho até que eu faço, até para algumas escolas e categorias de base, é justamente voltado para isso. É como que eu vou gradativamente fazer com que esse atleta tenha uma evolução saudável do nível de aptidão física de acordo com as necessidades dele. Porque um precisa ganhar massa muscular, o outro precisa ganhar força, o outro precisa ganhar velocidade, o outro precisa ganhar um pouco mais de agilidade. Sim. Sempre tem alguma coisinha, não tem como. Todo atleta precisa passar por isso, inclusive atleta profissional. Mas nessa do Diego e do Robinho, você chegou a conversar com outros departamentos. Então, foi aí, inclusive, é o que eu tenho feito hoje no Flamengo. Eu comecei a organizar um grupo de trabalho onde envolvia preparação física, eu como fisiologista, nutrição, a fisioterapia e o departamento médico, todos eles integrados e falando a mesma linguagem para que a gente fizesse esse trabalho com eles. Então, se a gente for pegar... Quando ele chega em 2002, que a gente acabou sendo campeão brasileiro, não só ele, foram mais de 12 atletas que passaram por esse processo. Então, quando chegaram ali, eu nesse ano, 2002 especificamente, quando o Leão estava lá, quando o Leão chegou, eu estava como fisiologista e como preparador físico. Eu fazia as duas funções no clube. Eu já conhecia todos os atletas. E a importância desse trabalho coletivo, né, dessa integração entre os departamentos, me corrija se eu estiver errado, por favor, ainda mais num trabalho como esse, quando, eu não vou saber falar os termos exatos, me corrija, por favor, mas quando a gente entra com um trabalho de sobrecarga, de ganho de massa muscular e tudo mais, a teoria é fazer fissuras, né, rasgar a musculatura para que ela se costure, vai aumentando, né, mais ou menos isso, e isso gera dor, isso gera inflamação, Aí vem o médico e taca ali um anti-inflamatório. Isso prejudica no processo, sim ou não, ou já mudou, porque na minha época prejudicava, hoje em dia
Como é que é? Sim, porém, tá? Sim, porém. O que acontece realmente é que todo o processo de ganho de massa muscular, você tem uma degradação proteica, realmente você abala a estrutura muscular e você colocando então os alimentos, os nutrientes, no caso especificamente da proteína, você acaba tendo uma reconstrução mais rápida e você ganha massa muscular de uma forma crônica, né? De uma forma ao longo do tempo, não é de um dia para o outro, não é de um dia para o outro. E aí você acaba inibindo, na verdade, o processo a dor, né, com algum anti-inflamatório, por exemplo. Então, o ideal é, na verdade, você ir construindo, dependendo do que você vai estar fazendo. Vou dar um outro exemplo nessa linha, lá na frente, com outro atleta. Que a gente precisa respeitar isso. Porque se todos nós três, vamos fazer o mesmo treinamento, cada um vai responder de um jeito. Sim. Ou na evolução, ou na recuperação, porque a gente tem que pensar que o treino é um processo e não uma sessão de treino. A sessão de treino é o estresse, mas a recuperação a esse estresse, que é a qualidade do sono, o descanso e a alimentação adequada, somada ao próximo treino, é que vai fazer a diferença. Que o pós-treino é também o pré-treino do próximo treino, né? O ciclo, ele é ali, né? Você vai fechando. E é até bom para as crianças ouvirem que a alimentação e o sono fazem parte do treino. Eles acham que é só ir lá, rolar a bola na quadra, jogar, suar, chega em casa, Coca-Cola para dentro, hambúrguer, fica no celular até meia-noite, dorme 6, 7 horas e olha lá e pronto. Você pode estar construindo uma Ferrari, mas se você estiver colocando gasolina ruim, o motor vai falhar. Vai falhar. Então a gasolina, que é o hambúrguer, o refrigerante, vai fazer algum tipo de problema vai dar algum tipo de problema na hora no motor usar a gasolina ruim. Doutor, eu vou falar da minha época, que foi 2003, eu joguei o Brasileiro em 2003 na Série A. E de lá para cá, a gente escutava muito pouco, ou quase nada, sobre fisiologia. Onde só acho que foi o start, que hoje muito se fala, nos últimos anos, né? Vem se falando muito de fisiologia, da importância, tanto da fisiologia como do treinamento mental, do coach ou da psicóloga, enfim. Onde que o senhor acha que foi esse start? O senhor tem essa percepção ou o senhor acha que sempre existiu e só que não era falado, isso a gente sabe, mas como que foi o start? Eu acho que a Copa, quando o Moraci Santana começou a utilizar os dados, você lembra do Moraci Santana na seleção brasileira? Trabalhou comigo no Botafogo com o Wagner Mancini, trouxe profissional absurdo. Brincadeira. Quando ele começou a utilizar as ferramentas da fisiologia do exercício de uma forma nacional, eu acho que foi um grande diferencial. Sempre existiram fisiologistas antes, mas a fisiologia a partir dali começou a ser utilizada melhor em campo. Porque a partir dali também eu tive outro processo, outras referências que uma esteve aqui com vocês, que foi a fisiologia sair do laboratório, de uma sala de avaliação, para entrar em campo. Quem fez isso? Vanderlei Luxemburgo e Melo. Sim. Eles falavam, eu preciso de você no campo, eu preciso da resposta agora, durante o treino. E depois, às vezes já foi. Sim. É interessante que a gente escutava o Melo falar e tudo que ele falava lá atrás, hoje continua acontecendo, só que de forma mais... Sim. As pessoas estão sabendo, né? E eles tentavam, só que não conseguiam hoje. Eu tenho uma... Cortando um pouquinho, então, porque eu tenho uma passagem com o Moraci Santana no Botafogo maravilhosa. A gente tava em 2014, que ano terrível, não tinha dinheiro para nada e tudo, salário atrasado. E o Moraci muitos anos no futebol, né? E se tinha era normalizado que o salário atrasava, né? Aí eu fui reunir a comissão técnica, salário atrasado. Falei, não, gente, vocês têm que entender. Porque eu ficava, né, no meio. Eu não podia bater na diretoria porque o salário estava atrasado, mas eu também não podia, né, deixar virar uma bagunça. Aí eu falei, não, pessoal, vocês estão entendendo, a gente tem que ter um pouco mais calma, vai resolver, calma, não sei o que, isso aí. Você já passou por isso, né, Moraci? Você entende, né? Ele falou, eu? Nunca. Fica com ela. Pega essa aí. Ele falou, eu nunca. Todo lugar que eu trabalhei eu recebi em dia. Eu ia enfiar minha cara onde? Eu falei, então tá bom. Então, logo em cima dele. Então que bom, que experiência nova que você tá tendo e tá tudo certo, vai ter uma experiência nova. Que eu vou pegar um mais antigo aqui, que ele deve ter passado em algum momento por uma dificuldade, dar um atrasozinho de salário no futebol, quem nunca viveu? Eu não. E isso é uma outra coisa que acho que é importante. Duas coisas que a gente está falando que eu acho que são fundamentais. Uma é sobre a fisiologia ganhou um grande valor, mas por outro lado, hoje eu vejo que todo mundo acha que é fisiologista. Isso é outro igual o mental coach e o psicólogo. Exatamente.
tá? Não é porque você entende um pouquinho de treinamento que você é um fisiologista. É muito mais fundo, né? É muito mais Muito complexo. Eu não tô querendo puxar a sardinha pro meu lado, não. Aliás, é o contrário. Eu tô fazendo a minha culpa da minha área, tá? Mas Cláudio, isso na educação física, né? Entre médicos e fisioterapeutas tem também essa, até onde vai um, até onde vai outro, como, né? Também tem. Mas é engraçado que quando você vai para a medicina, e a medicina esportiva está acontecendo isso também em relação. Mas quando você vai para a medicina tradicional, não tem isso, né? Tu não procura um cardiologista para operar teu joelho. E é a mesma profissão. Você não vai operar tua cabeça enfim. O psiquiatra vai tratar, mas não vai te operar. Ele não vai abrir e operar, não é isso? E tem essa. As pessoas têm que se especializar também. A educação física é o mesmo que a gente fala no curso de formação dos nossos licenciados, que a grande maioria ali, mais da metade, são professores de educação física que querem ter a sua escola. E eu falo para eles no curso de formação, eu falei, meu filho, você pode saber dar aula, mas você sabe gerir? É outra. Eu fiz educação física, todos nós, né? Em nenhum momento ali eu tive aula de empreendedorismo. Eu não tive leis para gerir um negócio, né? E as pessoas têm uma dificuldade, um milindre de entender, cara, eu estudei até aqui eu entendo, isso aqui é mais fundo, isso aqui é mais específico. Exatamente. E tem esse problema, né? É muito... Você falou de milindre, né? Tem a vaidade, né? Que é exatamente isso. E tem a questão de hoje, como eu falei do equipamento, a gente estava falando de equipamento, as pessoas hoje ficam reféns de estrutura e de equipamento, né? Hoje a gente tem um aparelhinho aqui que ele tem tudo. E, inclusive, não traz nada. Se você ficar procurando, por exemplo, algo científico sem saber aonde procurar, você vai ver mídia social, alguém falando bonitinho, cheio de força e não sei o quê, que não sabe nada. Então, aproveitando esse gancho, o que falta, eu acho, no futebol, e é um momento que está faltando muito isso, a gente ter uma relação muito grande e agradecer as referências, como o próprio Muricy, não o Moraci, o Muricy. Não, os dois merecem, claro, mas a gente tá falando do Muricy Santana. Moraci Santana. E o Melo, o Paixão, são profissionais que carregaram nas costas e aplicaram a ciência do esporte com os fisiologistas por trás, com os médicos, os fisioterapeutas. E hoje a gente vê muita crítica a pessoas que fizeram no passado, e hoje é fácil falar que foi errado. Hoje é muito fácil. Mas tudo que a gente olhar para trás era errado. Sim. A evolução que se teve no conhecimento e na tecnologia é tão grande que a gente só aprendeu porque eles fizeram dessa forma. Então, eu acho que falta, não é apenas no esporte, não é apenas no futebol, é na vida. Referência a quem já passou por alguma certa experiência e nos traz a hoje ter esse conhecimento tão profundo, seja a área que for. E eu volto de novo a trazer o exemplo da medicina nesse caso, de você querer crucificar um médico que na época que operou o Reinaldo Zico, que arrancava tudo. No joelho, né? Era a ciência abria, e o que tinha. Mas era o que tinha. Exatamente. Hoje é fácil falar. Mas que bom que alguém um dia abriu e operou e deu um jeito, que hoje o jeito tá melhor, mas deu jeito, do que não dá. Exatamente. Ou nunca ninguém tem. Parabéns para quem foi lá a primeira vez e se arriscou, vamos dizer assim, né? Teve o início, porque senão não vai. E é o que falta. Eu acho que a gente tem que aprender com as referências. No mundo acadêmico, as referências são as pessoas que escreveram e justificaram cientificamente aquilo que a gente está aprendendo no momento. E a referência no dia é quem já fez e replica isso com sucesso. E aí vai entrar o que a gente sempre briga aqui com todo mundo que passou aqui, inclusive briguei com o Melo. O Melo falou, não, tá aqui, ele até trouxe, Deus quiser, vai sair no final do ano. Trabalhos científicos, ok, bacana, vocês estão desenvolvendo a área de vocês. Vai te apertar. Mas vocês têm que deixar um legado escrito da experiência do futebol. Concordo. De como eu cheguei, como eu coloquei, o que eu vivi, como era lá atrás, o que me foi falado. Vocês têm essa obrigação. Isso não é, eu tenho vontade e desejo. Não, vocês têm obrigação, porque senão a gente entra naquela história de por que lá está evoluindo, por que lá é melhor, porque ninguém sabe como você fez, Cláudio. Eu concordo. Eu tenho... Meu livro não é voltado para isso, é um livro que já está escrito, na verdade, só falta algumas coisinhas. É um livro técnico de como
estruturar a fisiologia do exercício para o esporte de alto rendimento, do começo ao fim. Mas o que você está falando é uma coisa que eu acho que é o que falta hoje. Por que a gente reconhece tanto o esporte, o futebol europeu? Na minha opinião, eu vou te dar um exemplo. O Portuga chegou aqui no Palmeiras, sensacional, excelente profissional, não é discussão essa. O cara é campeão e lança um livro. Mente, como é que é? Mente fria, coração quente, Isso. orelha azul, não sei o que, assado, não é isso? Aí eu virei pro Melo e falo, cara, aí falam que o Vanderlei tá defasado, que é ridículo falar isso, mas... Sou suspeito para Não, falar. é ridículo. Agora, por que o Vanderlei, a cada título dele, ele não deixou um legado? Eu acho que não é. Claro que o Vanderlei é um exemplo, o Melo, qualquer um deles, mas Sim. eu diria, por que uma. Vou até engrossar, tá? Por que uma seleção, a maior vencedora de todos os tempos, não tem a sua escola descrita e copia muita coisa da Europa? Sim. A culpa é o nossa. carro-chefe, né? Claro que é A culpa nossa. é nossa, É. é dos treinadores que passaram. Porque hoje é isso. Aí eu vou buscar uma referência. Eu tô começando, eu tô numa escola, numa faculdade de educação física, eu quero fazer. Aí eu vou buscar uma referência. Quando você chega numa livraria no Brasil, em qualquer parte, você só tem os caras. É. Você só tem a escola dos caras. Porque Vira uma referência. porque os caras botaram isso. Só tem aquilo? É o que Não, tem, eu fiquei exato. feliz que o Joel lançou, né? Sim, Por mais que tenha muitas histórias engraçadas, foi ontem. Anteontem. foi essa semana, se eu não me engano. É. Por mais que tenha histórias engraçadas que tenha, mas é o que se fala, é o legado. Hoje todo mundo que fala do Joel fala das brincadeiras, mas fala do treinador. O que conquistou. Sim. Não conquista à toa, né? E aí, Não dá. e aí Uma vez pode ser, desculpa. É, Uma vez você isso, pode isso. ganhar meio que sem saber. E aí vem, e aí o Luiz sabe assim, toda vez que a gente faz o curso de formação, no final do curso, para entregar o certificado da unidade para o dono da unidade, a gente chama um ex-atleta. E o Luiz sabe que o último que a gente levou no Atlético Mineiro foi o Luizinho, zagueiro de 82, zagueiro do Atlético, Luizinho. O cara, na última, o cara perguntou: qual é a tua altura, Luizinho? 1,78 m. O cara com 1,78 m foi zagueiro titular da maior seleção que eu vi jogar na minha vida, que foi a de 82. E eu sempre falo isso, e me emociono quando eu falo na frente do Luizinho, principalmente na frente dessas feras todas. Fiz isso com o Leandro Ávila, com o Jamil no curso de formação do Botafogo, que quando o Zagallo perde, o Brasil perde a Copa de 98, o Zagallo vai para a imprensa, coletiva de imprensa no final, e o pessoal fala, começa a pegar no pé dele, falar aquelas besteiras que a imprensa fala. Isso aí é outro problema que a gente tem, mas enfim. E o Zagallo vira e fala, sai chateado e fala: vocês me devem muito, vocês me devem muito. E no dia seguinte eu vejo vários programas de televisão dos nossos comentaristas fazendo aquela brincadeira. Ô Luiz, você pegou dinheiro emprestado com o Zagallo? Eu não, então tu não deve nada a ele, ninguém deve nada a ele. E eu só fui, isso foi em 98, eu só fui entender isso que o Zagallo falou quando eu chego na Espanha em novembro de 2003, para fazer o curso da Federação Madrilenha de Futebol, mas é o curso da UEFA, né? O que hoje é considerado. E eu chego lá com um currículozinho de treinador no Brasil, trabalhei no Barra da Tijuca, auxiliar no Fluminense, trabalhei no Nova Iguaçu. Aí eu chego lá e o cara, brasileiro, com esse currículo. Aí eu olho e falo: caramba, eu devo ao Zagallo. Exato. Eu devo ao Zagallo. E Porque olha, eu não sou referência nenhuma no futebol. Mas por eu ser brasileiro e dizer que eu trabalho com futebol lá fora, eu passo a ser uma referência por causa do Zagallo, do Luizinho, caras, do Zico, de todos eles. Entendeu? E olha que nós perdemos da oportunidade de escrever todas as Copas que ele participou, de como foi, como você monta o teu time. Exatamente. Por que que ele contratou, por que que ele convocou aqueles, por que que ele mudou no meio, por que que agora... O próprio Filipão em 2002, por que que ele jogou com 3 zagueiros? Pô, cara, aí depois vão dizer que não tem uma referência. Exatamente. Fica isso. tudo guardado, vai tudo... Exatamente isso. E a gente não tem. Então, assim, você é obrigado, eu falo para todo mundo que passa aqui, com esses anos todos que você tem de futebol, você é obrigado a deixar esse legado. Você não pode deixar de fazer isso. Eu aceito. Senão a gente tá passando a bola de novo e a gente não tá empurrando a bola para dentro do gol. Entendeu? Exatamente, tem razão. Infelizmente tem razão. Só não dá para pedir pro Luiz escrever livro. Bem, Vamos falar aqui que eu tô gostando do assunto. Doutor, primeiro,
Eu vou contar um episódio meu na faculdade de Educação Física, que fisiologia sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. Sempre. E percebeu que o meu lado era Só fisiologia. Só fisiologia. da grande maioria, sabe? De É bom chato. trabalhar com amigo, né? É o tempo todo. Enfim, e eu vejo que hoje, como eu te disse anteriormente, está crescendo muito. A fisiologia, ela tem idade para ela começar a trabalhar no alto rendimento, não em escola de esporte, porque é mais leve, né? Não treina todos os dias, então, ou não. Ou pode começar dos 8 anos, lá no Flamengo você já trabalha desde os 8 anos, que já são as categorias que iniciam, né, esse processo. Como é que funciona a fisiologia na categoria de base, que é um dos nossos focos aqui? Isso é uma pergunta interessante, tem a ver também com o que eu falei, um pouco da crítica que eu falei da fisiologia. Alguém acha que a fisiologia, na verdade, ela tem que estar impregnada desde o início. Por que que eu vou justificar lá no início de uma categoria, antes dele chegar numa escolinha, o que que ele precisa de acervo motor para ele chegar com qualidade já numa escolinha e você falar, esse indivíduo tem uma boa coordenação motora. E essa base que ele vai ter vai te ajudar a ele ter um desenvolvimento melhor ou não. A gente sabe disso, né? A gente fala muito hoje, né? O futebol antigamente se jogava no chão, na terra batida, e isso te traria um pouco mais de qualidade na parte de formação do atleta e tal, enfim. Então, isso é a fisiologia. Isso é você entender a fisiologia. Agora, eu vou interpretar a sua pergunta falando quando que o fisiologista profissionalmente vai entrar de uma forma mais efetiva. Da infância, passando para a pré-adolescência, é um momento extremamente crítico, porque ele não é pela idade cronológica. Tem alterações. Alguém vai ter uma maturação mais precoce, alguém mais tardia e assim por diante. E isso vai me trazer algumas informações importantes de alterações anatomofisiológicas do corpo desse menino ou dessa menina, para que eu possa colocar uma sobrecarga maior ou menor, de acordo com o que ela precisa. Então, esse entendimento precisa ser olhado, às vezes, de fora, porque é uma forma de você enxergar o atleta em formação, ou um possível atleta em formação, mas uma pessoa que está se desenvolvendo para o esporte, de uma forma um pouco mais crítica. E, às vezes, vamos fazer um tipo de avaliação, vamos monitorar a idade óssea, como é que está a idade óssea dessa pessoa, ou não está desenvolvendo força, deve estar com algum desequilíbrio hormonal, enfim, uma série de coisas que podem ser analisadas para potencializar esse ganho que a gente vai falar. Por quê? O futebol, ele é importantíssimo, praticamente todas as valências físicas que a gente aprende na faculdade. Força, velocidade, agilidade, coordenação, blá, 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 blá. Só que de uma forma integrada. Simultânea ali, né? Exatamente. Quase que simultânea, né? Por que me adianta um atleta extremamente forte se não for rápido? De que me adianta um atleta extremamente rápido se ele consegue dar 1, 2, 3 sprints? No quinto ele já tem a fadiga. O que adianta ele ser extremamente rápido, não ter fadiga, mas na mudança de direção ele é lento? Então, a complexidade de você entender o futebol, estamos falando especificamente do futebol, Sim, claro. porque é o que a gente está no nosso dia a dia. Apesar de eu ter trabalhado com quase todos os esportes que você puder imaginar, eu trabalhei. O futebol depende desse crescimento, e esse crescimento ele tem uma organização metodológica crescente. E eu posso trabalhar força ou qualquer uma dessas valências do atleta de alto nível desde lá do 10, 11 anos. Eu preciso entender o que é tudo isso que ele precisa. E a gente tem a mania, eu falo muito isso quando eu tenho oportunidade de dar aula, cursos, palestras, enfim. A gente, quando fala do esporte, a gente apenas está olhando a parte mecânica. Ele correu a 10 km por hora, ele deu um sprint de 20 e poucos quilômetros por hora, ele levantou 10 quilos, ele fez 10 vezes, 10 repetições com a taça da Libertadores, cansou. Então a gente olha o resultado final disso, que é a ação mecânica. Mas a gente precisa lembrar que qualquer ação muscular, ela teve um comando. Esse comando chegou no músculo e esse músculo executou um movimento. Então, se lá embaixo eu tiver com as brincadeiras que a gente tinha na rua ou com a bola de futebol que a gente jogava na terra toda torta, eu tenho o tempo de reação trabalhado, eu tenho uma qualidade, uma agilidade dos movimentos. Regulagem de
de recepção, Gestual. gestual, tempo de tempo. e distância. Então, eu tenho todo esse trabalho que é neuromotor, que hoje em dia a gente deixa de estimular, desde lá de baixo. E aí, Entendeu? Sim, entrando, perfeito. entrando nisso, mais um exemplo, e depois eu quero voltar numa outra coisa que você falou aqui, que é o seguinte, a gente também, aí entra, levando isso para a prática, vamos colocar algumas situações que eu vivi. No teste de impulsão, esse jogador é o melhor. É ele que tem que ir para a bola aérea. Aí chega no jogo, ele não sai uma agulha, uma gilete Eu deitada. vou falar as verdades. Mas não é? Mas eu vivi isso. Eu falei, peraí, uma coisa eu tô aqui sozinho, tem ninguém, não tem. Não tem o estádio cheio, não tem. E eu tô aqui, não tem o empurra, não tem. A bola ruim com o Felipe Luiz. Aí eu tô aqui tranquilo no laboratório, eu pulo, vou lá, 2 metros, 10 metros e cai. A outra é fazer que nem o Cristiano Ronaldo faz, que pula no meio do jogo. Por que essa diferença? Por que que os profissionais da área não entendem isso? E eu vou além. O salto que ele fez no laboratório são com as duas pernas certinhas, paralelas e regulares. Eu não vou falar nunca, né? Não lembro. Mas no futebol não vai acontecer esse gesto. Não estou falando, senão depois vão falar, Pavanelli não gosta de salto de impulsão vertical. Não é isso. É exatamente. Essa é a função de quem trabalha com ciência do esporte. É extrapolar a ciência, trazer do laboratório aquilo que você vai aplicar na prática. Eu falo para os meus atletas, eu falo assim, aqui, dentro do meu laboratório ou do meu núcleo, né, no meu centro de treinamento, academia, por exemplo. Aqui você treina. Lá você só executa. Aqui você pensa. Aqui eu te coloco sobrecarga. Lá você não vai pensar, você vai executar o movimento. Então, quando você vê aquela bola que veio, ela espirrou, ela mudou a trajetória no meio do caminho, eu tenho que rapidamente dominar. Mudar meu gesto técnico, mudar tudo para. Isso eu tenho que ter trabalhado lá no pré-treino, vamos dizer assim. Ou durante uma fase de evolução no meu atleta. Desculpa. Então, eu preciso fazer essa analogia e trazer para a prática. E ao contrário também. Eu preciso ver o que está acontecendo no campo e tentar representar de alguma forma na ciência e tentar achar a justificativa. O meu atleta não é rato de laboratório. Assim como o que a ciência me traz, você tem fechado algumas variações, algumas interferências. Então você direciona o trabalho para o que você quer. Então, não é tudo o que a ciência está me trazendo que eu consigo colocar no dia a dia do futebol, e nem tudo que acontece no futebol a ciência consegue me justificar. Perfeito. Então eu preciso ter essa é a minha função, na verdade, né? Tentar ter a explicação e aplicar melhor com qualidade. A Então, melhor forma de aplicar aquilo. É Embasamento, mais né? ou menos o que a gente fala, assim, as pessoas, assim, a minha especialização maior é o controle da aplicabilidade da metodologia do treino, que é uma coisa o que está escrito e como é que eu transporto aquilo que está escrito para um treinamento eficiente para chegar naquilo que está escrito ali, no objetivo que está escrito ali. Famosa Exatamente. teoria e prática. É teoria e prática. E a ciência também é a mesma coisa. é que a gente perde tempo em discutir quem é melhor. Sim, sim. Não é isso. A gente tem que aproveitar o melhor dos dois. E diante disso, você falou que trabalhou com vários esportes, tá? A pergunta vai valer para vários esportes e também por uma questão que você falou aqui. A fisiologia para os esportes são diferentes, Com certeza. A exigência fisiológica é outra. é outra, e também entre homens e mulheres. Sim. Existe hoje no mercado fisiologistas específicos ou mais que estudaram mais a fisiologia para o futebol feminino ou para o esporte feminino em geral? Sim, mas não é uma especialidade de uma universidade. Sim. Porque quando você estuda a ciência da fisiologia, na verdade, ela é extremamente complexa, né? E eu vou mais. Se eu disse agora que mesmo para pessoas do mesmo sexo, homens ou as mulheres, em faixas etárias diferentes, elas já têm um desenvolvimento diferente entre elas, imagina qual a diferença sexual, principalmente após essa maturação sexual que acontece na adolescência. Esse bombardeio hormonal que acontece na mulher e no homem em fases diferentes e de formas diferentes. Então eu preciso entender isso como fisiologista,
para poder colocar o que realmente cada um dessas características necessitam. Então não é uma especialidade que eu vou para a faculdade só estudar ou o homem ou a mulher, mas a gente tem que estar estudando e saber o que está acontecendo, e por uma vivência prática vai ter uma aplicação mais em homens ou nas mulheres, dependendo do que eu tenho no meu dia a dia. Doutor, eu imagino uma resposta até para o público entender de um especialista. Vou dar o exemplo do Hulk. Hoje reclama muito do calendário, realmente ele satura mesmo. E a gente vê muitas reportagens do Hulk também treinando em casa. E às vezes sendo poupado de jogo. Por exemplo, ele treina à tarde, vai para casa e ainda treina em casa. Pô, o cara treinando em casa 2 períodos, mas não pode jogar, vai ser poupado. É em conjunto, acredito, né? Essa conversa do cara que tá lá com ele na casa Nem dele. sempre. Nem sempre. Eu vou falar. Não. Então, como que o senhor vê isso? Passa para o pessoal, porque eu me pergunto. Porque eu não tinha isso, não tinha tanto acesso a essa tecnologia que vocês têm hoje de estudos assim a fundo, a gente não tinha lá em 2003 direito, pelo menos onde eu joguei, tá? Se o senhor teve, enfim. E hoje, em cima do que o Luiz colocou, hoje, assim, o jogador no Brasil aqui nem tanto, mas todo mundo que joga na Europa tem uma academia em casa, tem o fisioterapeuta em casa, tem... Explica um pouco isso. Bom, Pode falar. duas coisas. Eu não gosto de polêmica. A primeira coisa é a questão que você falou. Às vezes ele tá mesmo treinando fora e às vezes ele não vai para o jogo. O treinamento a gente já falou. É o treino, o descanso e a alimentação adequada. Então, ele estar treinando depois pode ser um processo de acelerar a recuperação dele. É parte do treinamento. Não necessariamente, por exemplo, ele sai lá e vai fazer um trabalho de força na casa dele. Não é isso. Tem vários processos. Eu tenho duas linhas bastante opostas para falar sobre esse tema, e eu vou falar as duas. A primeira, não estou trabalhando em clube nenhum, eu sou completamente a favor desse atleta me contratar para que eu faça o trabalho dele fora do campo. Posso continuar outra? Já entendemos. Mas vamos lá. Você, muito tempo, teve o cargo diretivo dos clubes, certo? Sim. Se o clube investe milhões para contratar vários atletas com alta qualidade, paga o salário, espero que em dia, de todos os profissionais que são competentes, e se não forem, devem ser cobrados pela competência profissional em cada uma das suas especialidades, e esse atleta não acha que o clube não é capaz de lhe oferecer o melhor, eu acho que tem alguma coisa errada. Então eu como clube, eu como profissional do clube, acho completamente errado você ter e deixar um gerenciamento da performance do seu atleta vazar da sua mão. Pode ser melhor profissional do que eu na casa dele. Mas se você não tiver um controle de todas as atividades que estão sendo realizadas no ambiente profissional do clube, eu acho que hoje o profissionalismo não poderia deixar por isso. Hoje os clubes têm hotel, você pode dormir no clube se quiser. Alimentação altamente qualificada, suplementação, 5, 6, 7, 18 fisioterapeutas à disposição, fisiologista à disposição, equipamentos para melhorar a recuperação, para fisioterapia, para tratamento, com médicos. Será que vai precisar algo fora? Então a gente precisa entender essa máquina, porque eu vou levar para um outro lado. Você imagina eu ser dono de uma Fórmula 1 e o meu carro ser cuidado pelo mecânico da esquina. Se esse mecânico da esquina for bom, eu vou trazer para minha equipe. Aí nem sempre ele é ligado ao futebol, ele não entende ele pode ser o melhor profissional, mas não é do futebol, não entende exatamente tudo isso que a gente está falando, que o processo de desgaste desse atleta e a recuperação desse atleta precisa de uma questão chamada especificidade muito grande, e às vezes há o conflito entre a carga que é realizada no treino e às vezes algum fator pode ser atrapalhado no dia a dia do atleta. Mas eu vou, só em cima disso, vou colocar uma coisa como gestor. Mas em dado momento como gestor, e às vezes a gente fica de pé e mão atado, o mecânico da esquina tá lá dentro do clube. E o Cláudio Pavanelli
tá do lado de fora, aquilo que você falou. E aí tem horas que chega uma hora que fala assim, meu filho, vai tratar com ele lá. Então, a gestão Entende, não cara? foi bem feita. Contrata o que tá lá fora e demite o Mas que tá às lá vezes dentro. você sabe, você trabalhou em clube. E Trabalho. às vezes tem horas que você não consegue. Mas é a falha que existe, então, Sim, no mas futebol. tá errado, é isso. E talvez por essas falhas é que tem lá fora. Porque se não tivesse essas falhas, não teria a necessidade. Hoje já não existe, mas por essas histórias todas que a gente sabe que existe no futebol. E tem o outro lado que você falou também, a modinha, né? Sim. Trazendo para nossa realidade dentro disso. Falei que eu não gosto de polêmica. Vamos lá, eu percebo, eu já fui muito personal soccer, que eu chamava. Que eu pegava as crianças que queriam treinar a parte, ficava lá 50 minutos, 1 hora com elas treinando a parte. Essas crianças que não têm esse acompanhamento profissional, não têm essa alimentação adequada, ela corre o risco no futuro, por exemplo, o Luca, filho dele, treina de segunda a sexta em escolas de esporte. Não tem tanta exigência, alimenta mal, dorme mal, enfim. E ainda além desse complemento tem o personal. O personal não sabe nada do dia dele. O aluno chegava para mim, eu montava meu treino 1 hora, eu não sabia se ele tinha alimentado, se não tinha, como era. Você acha que ele pode ter uma consequência lá no futuro fisicamente, Em vez de ter fisiologicamente? ganho, ter uma perda. Acontece muito. Vocês querem que eu mantenha a amizade ou a gente sai na Não, porrada? vambora, que é. Porque não, eu percebo muito isso. Já me roubou uma Copa do Brasil, né? Pô, vai falar não é nada, pô. Bom, Roubou não, né? Ganhou. eles jogaram, eu só ajudei os jogadores. Se eu não atrapalhei, já Só ajudei. fez a reunião, só fez a reunião. Isso é uma coisa muito interessante. Essa faixa etária, provavelmente, você está falando até por volta dos 14, 15 anos. Entre 9 e 14 anos. Dificilmente você vai ter lesão muscular nessa faixa etária. Dificilmente, porque ele não fica reproduzindo o mesmo movimento, mesmo por uma questão lúdica. E não tem. Você sabe disso e não consegue ficar fazendo o mesmo exercício durante muito tempo. Então, essa variação de atividades dificilmente vai levar a essa questão tão maléfica, vamos dizer assim. E o que mais vai acontecer? Ele tem muito cansaço. Ponto. A partir do momento que eu começo a sobrecarregar demais e tem a somatória entre carga de trabalho excessiva e uma falta de alimentação qualificada ou descanso qualificado, aí eu começo a ter outros problemas. Posso chegar até a ter as fraturas por estresse. Sim. Ou outra. Esses são os processos que aí sim entra o fisiologista para você graduar e ter a intensidade da carga controlada que a gente fala, né? A carga de trabalho controlada sobre isso. Mas dificilmente você vai chegar e vai lá na... É muito difícil, tá? Agora, quando a pessoa tem, por exemplo, ele fica na escolinha, já estou me metendo no trabalho. Quando você está lá na escolinha, você vai ter X horas lá por semana fazendo um trabalho específico do grupo jogando. Mas ele precisa de um trabalho, uma qualidade técnica, ele precisa fazer um domínio melhor, um passe melhor. Ele vai reproduzir, vai continuar fazendo esse trabalho de uma forma individualizada em outros momentos. Não vejo problema nenhum. Agora o problema é 24 horas ser cobrado para isso. Quando você está numa faixa de etária menor, como esse exemplo, mas dentro de um clube profissional já, ele já de certa forma tem esses profissionais todos olhando. Pode não estar full time como é o profissional, mas, por exemplo, acabei de sair de uma reunião da categoria de base do Flamengo. Para chegar aqui e a gente conversar. Ou seja, a gente está criando isso desde o começo, uma mesma metodologia crescente. Exatamente. Para se entender. Exatamente. Então, quando você fala, por exemplo, caneca, você pode estar falando de uma caneca transparente que tem 200 e poucos ml, ou de uma caneca branca que tem de um outro time que tem uma quantidade menor ou maior. Então, a gente precisa ter essa nomenclatura para ser claro para cada faixa etária o que precisa. Deu para entender? Sim, então, não sim, é sim. errado. Sim. Agora, a criança dá sinais. Sim, é como, né? E não só o personal e tudo, mas assim, o alto rendimento você tem grandes profissionais e tá lá, mas eu passei um problema com meu filho há uns 2, 3 anos atrás. O Luca começou com dor no joelho, foi fazer o exame e era aquele estirão, e aí, fase de estirão aí que começa. o tendão patelar ali começa a dar uma dor e tudo mais. E eu fui no ortopedista lá em Juiz de Fora e bem recomendado e tudo. Ele falou, não, seu filho tem que ficar 6 meses parado.
Aí eu não sou bobo. O Lucas sai chorando de lá. Eu falei, para, papi, não é isso. Eu garanto que não é. Podia até ser, mas. E no exame clínico, ele não fez nem a ressonância. Se tem alguma coisa mais séria lá, tudo bem, mas no exame clínico vai falar que o moleque vai ficar 6 meses sem fazer nada. Aí eu fui, liguei pra galera, ó, aconteceu isso aqui. Sidney, rasgo meu diploma se estourar o tendão patelar dele. É fase de crescimento, sinais, tá doendo, segura, faz uma aplicação de gelo, mas porque ele falou, não, porque vai arrancar, você pode arrancar o tendão patelar. Médico, E a ortopedista. polêmica do gelo, doutor? Gelo é bom, né? O que você vai colocar no copo com gelo? Tudo isso eu acho que depende muito do bom senso e entender qual é o processo. O que acontece com o gelo? O gelo, se você tiver controle da temperatura, o tempo que essa pessoa é exposta a cada um dos segmentos que você quer estiver aplicando, provavelmente, eu estou entendendo que você está falando da imersão no gelo, Sim, né? sim. O copo eu estava brincando, mas se tiver também, não tem problema. Você controla a quantidade que tem lá de gelo para você saber a temperatura? O quanto tempo essa pessoa vai ficar imersa? E para quê? O que você busca? Então, a ciência nos mostra algumas coisas que, por que você quer, pode ser benéfico ou não. O que eu quero dizer com isso? A crioterapia, o trabalho específico com gelo, quando você busca justamente a diminuição da temperatura e de uma forma imediata, você tem a vasoconstrição, você tem os vasos sanguíneos não se fecham, mas eles diminuem o seu calibre, bastante. então faz com que dificulta a saída do sangue. Então, isso tem um fator analgésico muito grande. Você diminui a dor. Então, quando você quer esse processo, ele é extremamente eficaz. Por isso que quando tem a hora da pancada, a hora de uma lesão, você já coloca o gelo. Bom? É analgésico. Analgésico. Tem um potencial analgésico muito grande. Porém, isso te dá uma sensação, às vezes, por questão analgésica, de você não ter mais nada. Só que ela não te recuperou o músculo. Se eu tive uma vasoconstrição, eu dificultei a chegada de sangue, portanto, os nutrientes e o oxigênio não chegaram na célula muscular. Eu dificultei aquele processo todo que a gente falou anteriormente. De reconstrução. Exatamente. Então, eu estou dificultando a recuperação energética e estrutural do meu músculo. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Não é errado nem é certo, depende do teu objetivo, desde que eu entenda qual é o processo que esse gelo vai me trazer. Entendeu? Sim. Perfeito. A base, desculpa te cortar, mas a base de toda a questão, isso pode, isso não pode, isso é isso, um gosta, outro não, é essa falta de entendimento do que realmente é e para que eu vou aplicar. Mas aí agora eu vou puxar outra polêmica aqui. Eu não gosto. Que eu briguei demais no Botafogo, vou brigar pode ser fisiologista, treinador, o que for, que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Vamos lá. É a bodega do treino de manhã. Desculpa, eu sou contra totalmente. Primeiro. Tirando agora que uma vez ou outra no Brasileiro tem um jogo 11 horas da manhã, você nunca joga de manhã. Aí a ciência toda, que você tem que treinar no horário que você vai jogar, que você tem que acostumar o corpo com a temperatura, com isso, com aquilo, babá. Primeiro, ninguém joga de manhã. Segundo, você vai treinando, o sol vai esquentando. E quando você vai jogar, você joga e o sol vai esfriando. Para o jogador não sair e não beber. Ridículo. Ridículo. Hoje, atualmente, ridículo. O jogador é profissional, ele ganha bem. Se sair beber e tudo, o rendimento dele vai cair, você manda ele embora, punta ele e acabou. Não é por isso. E se fosse que eles saem e bebem? Deixa ele voltar para casa, se hidratar, dormir, almoçar e treinar. É melhor do que ele ir virado, porque eles vão. Eles não são todos, pelo amor de Deus. Alguns vão. Também. Eu nunca joguei. Não, mas como diretor... Ele só fazia outra parte. Exemplo. Não, eu ia trabalhar, mas eu não tinha que correr, eu não tinha que fazer nada. Não era essa a questão. Mas a questão era, falou, depois ele vai contar o que aconteceu com ele no Bahia, para ver se ele pode falar de alguma coisa de alguém. Então, assim, você não vai... O jogador que não respeita o corpo dele, a saúde dele, o trabalho dele, não é porque o treino é de manhã que ele vai respeitar. Isso é uma coisa educacional, cultural, e ele tem... É outra história, não é o horário do treino. E diante disso tudo, eu sou contra totalmente. Para mim, o jogador tem que treinar 4 horas da tarde, que é mais ou menos, ou joga às 4 ou joga às 6, e se bobear, se o jogo na semana faz 9, vai treinar 9, enfim. Essa é a minha posição.
briga comigo, concorda comigo, tira o chapéu ou não tira o chapéu? Como é que você vê isso? Vamos lá. Se a gente estivesse trabalhando, na hora ali da contratação, já ia começar a discutir. Me convença do contrário ou... Não, você tem razão, principalmente quando você fala de horário de jogo e horário de treino, tá? Porque as pessoas reclamam muito dos horários, mas às vezes no dia a dia a gente faz outras coisas, né? Sim. Isso é uma coisa que... Mas eu vou começar com uma pergunta, posso? Pode, claro. Que é muito comum a gente ouvir o fisiologista falou que não pode mais cobrar falta. Sim. O fisiologista falou que a creatina quinase tá alta e o atleta tem que sair do treino. Sim. O fisiologista tá forte, né? Vai, fala e vira a verdade. Será que é isso mesmo? Não é o fisiologista. Ah, Mas se o treinador fala que vai treinar de manhã, qual o posicionamento do fisiologista? Essa é a questão. já aconteceu muitas vezes comigo, tá? Vai para altitude, ou a pontos específicos, tá? Vai treinar tal hora, vamos dar um descanso tal dia. Enfim, essas situações você sabe como funciona. A gente é chamado. Vai viajar depois do jogo, vai dormir, vai ser... Exatamente. A logística toda de 2 jogos fora, por exemplo, Sim. enfim. E isso interfere demais. Agora, a nossa função é dar as informações, né? Da mesma forma que você tentou me justificar de uma forma gerencial, né, a parte administrativa, tentar me justificar em ter um profissional fora, por que agora não é da mesma forma? O que eu quero dizer com isso? A gente dá a informação. Agora a decisão não é nossa. Sim. Entendeu? E tem outros fatores que são ligados, como você deu alguns exemplos, certos ou errados, como não quero que saia à noite, quero que chegue de manhã, quero isso, quero mais tempo para ele ficar à tarde livre para fazer a recuperação, que ele não vai fazer, que ele faça a fisioterapia no período da tarde, que ele faça o trabalho de força no período da... Enfim, eu acho que a gente está pensando da mesma forma. O que é o ideal? Sim. O que é profissionalmente o mais correto? Isso. Vamos fazer em todos os sentidos. Sim. É isso que alguns clubes, não vou estar falando apenas levando o Flamengo, mas alguns clubes estão se tornando profissionais porque estão levando isso a sério. Você falou agora e brincando, falando do pagamento, né? Tem que pagar em dia e tal. Isso é o mínimo. Tem. Eu trabalhar todo dia, isso é o mínimo. Sim. Né? Essas coisas são as coisas básicas que o futebol começou a levar a sério há quanto tempo? Tem alguns que não levam até hoje. Então, o que você está falando é o perfeito quando a gente cobra dentro de um posicionamento profissional e oferece isso para todos os nossos atletas, tá? Então, eu concordo. Em alguns momentos, eu justificaria o treinamento pela manhã para você tentar otimizar e potencializar, por exemplo, a parte neuromotora. Você está mais disperso, você consegue, consegue concentrar melhor, menos disperso. Então, justificaria por uma questão do nosso ciclo circadiano, né? Nosso ciclo de hormônios durante o dia, te propicia a absorver melhor ou a carga de trabalho, ou principalmente as informações. Exatamente. Então, às vezes você vai ter que viajar à tarde para uma logística de jogo, você vai ter que treinar de manhã. Agora, virar uma rotina sempre treinar de manhã e só treinar à tarde por causa da logística, para mim, é o poste mijar no cachorro. Eu sempre falei isso. Então, eu falo, não. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Não é totalmente errado. Tem o fundo de justificativa da fisiologia, vamos dizer assim, mas também tem o outro lado. Um exemplo do dia a dia é esse. Eu preciso viajar à tarde, óbvio que eu tenho que treinar, mas fisiologicamente falando, você tem alguns ganhos que você poderia potencializar pela manhã. Mas eu concordo que o ideal seria, quanto mais vezes se treinar mais próximo do horário dos jogos, seria melhor. Mas eu nunca vi ninguém treinar às 9 da noite. Também não. Ficaria até melhor para depois sair para tomar uma cerveja, para o pagode, mas enfim. Falando em cerveja, em pagode, o álcool é ruim para o alto rendimento, não é? Sim. Você devia ter falado isso para esse menino quando ele chegou no Bahia. Conta a tua história, por favor, mais tô até com medo já. Você conhece o Flávio Trevisan? Conheço. Ele foi pro Parador Físico na minha época lá, junto com o Evaristo. Ele gosta de pegar leve, né? Não, junto com Candinho, Bobô, Chamusca, Evaristo, Lula Pereira e Edinho Nazaré. Só isso em um ano de treinador. E o Flávio ficou em todos.
E na Outro época. excelente profissional passou por essa época e se atualizou. Desculpa. Tá sempre evoluindo, sempre como evoluindo. outros Sim, também, sim. claro. Mas aproveitando. Onde ele esse- tá hoje, você sabe, não? Ele tá lá no mundo árabe, se não me engano. Tá. Perninha rápida, perninha rápida. Aí, creatina. E naquela época tinha muitos debates sobre creatina. Aí eu tomava creatina, só que ao invés de, Sem fazer laboratório, sem saber a Sem controlar. dosagem, sem nada. ao invés de beber água, suco para hidratar, cerveja para dentro. Ele jogava creatina na cerveja, na tulipa. Não. Salvador ficou pequeno. Você fazia isso mesmo. Salvador ficou pequeno. Aí, um belo dia, meu fígado, puf, Bahia, aí isso já foi em 2004, Bahia e Marília, na Fonte Nova, 29 de outubro. Meu fígado, febre. Fiquei 32 dias internado, 2 litros de pus do fígado. É. Aprendeu, né? Da pior maneira. Você quer que eu responda que não era legal ter feito isso? Eu acho que não vai precisar. precisar. Creatina me arrebentou. Cerveja continua. A creatina a creatina é horrível. A creatina é Por isso que o horrível. pessoal fala, mas o chopp ontem tomou uns 10, uns 15 ontem. Lá O no chopp Belmonte. Mas continua. tem creatina. Mas creatina. agora sem creatina. Tá certinho. Creatina me Whey protein. muito mal. A creatina nada mais é do que uma fonte energética que a gente consegue nas principais fontes de proteína, a carne branca, carne vermelha, enfim. O detalhe é que para você conseguir aquelas 5 gramas, você precisa de um bife de quase 400 gramas. Depende da carne que você vai consumir. Só que vem a gordura junto. Na carne. Na carne. E ali é pura. Exatamente. Estou resumindo, pelo amor de Deus. Não vou falar. Não. O Pavanelli falou que creatina é carne em pó. Sim. Mídia. Corte. Pavanelli Ele gostou diz lá. que creatina é carne em pó. Não, bota aí que nego vai clicar. Vai bater no liquidificador, vai secar no forno. É bom que assiste o episódio. Pavanelli, você hoje, meu diretor já bateu o quê? 1 hora. 1 hora, né? 1h10, 7. O papo aqui é bom. Assim, Vocês cara, falam, hein? Eu, por mim, hoje eu não ia embora aqui. Queria muito perguntar muita coisa, mas infelizmente a gente tem o nosso limite aqui. Me convida que eu trago uma luva de boxe pra gente continuar os papos. Vamos, não, tem Já tá no ambiente. tem muita coisa. Tem muita coisa pra gente conversar ainda. O Wilton, até queria mandar um abraço pro Wilton. O Wilton que proporcionou a ajudar aí, fazer o link pro Pavanelli estar aqui com a gente. E o Wilton virou pra mim e falou assim: quando o Pavanelli tiver um tempo de novo, eu quero trazer você e ele aqui. Ele já sabia que ia ter. Eu quero trazer você e ele aqui no meu podcast para vocês conversarem. Vai ser Foi estratégico. Ele quis Entendi. testar aqui como é que é ser, para ver se depois ele vai levar pro dele lá. Mas, enfim, hoje, você, com toda essa experiência, com tudo que você viveu, em termos de fisiologia, de preparação física, não só a fisiologia mais a fundo, mas esse menino que está começando, né? O professor que está lá lidando com ele, o pai, o que você poderia falar que você, na sua visão hoje, para você seria o mais importante dentro da sua área, para esse menino que está assistindo, para o pai entender o que é mais importante e para o professor também se atentar e ver qual a dica ou o que você falaria? Eu acho que o importante é tomar um pouco de cuidado com as mídias sociais, porque a gente acha que todo mundo é igual quando a gente vê a mídia social, né? A gente só coloca lá as vitórias, né? Eu coloco o meu carro, mas não coloco o meu boleto ali, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. E como pai, não cobrar que o seu filho seja um atleta agora pronto. Ele é um atleta em formação. Como profissional, primeira coisa, eu aprendi isso com um grande amigo, Fred Eusébio Valença Rincon, ex-jogador, uma pessoa sensacional. E ele falava que uma das coisas que ele teve que aprender para ser técnico, e um grande erro dele, isso me marcou demais, ele falou: eu queria que meus atletas fizessem aquilo que eu ia fazer. Então eu, como profissional, eu preciso me colocar e saber, será que aquele atleta está pronto para fazer aquilo que eu quero? Consegue fazer aquilo? E se ele não tiver, é minha obrigação profissional conduzi-lo para aquilo. Então saber e identificar onde está cada atleta é difícil, mas identificar as necessidades de cada atleta e transformar isso como ferramenta para que o meu atleta, aluno, cliente, esteja disposto e pronto para o próximo passo. Então, eu vou dividir em 3. O pai do atleta, o profissional e o próprio atleta, tá?
Para o atleta, não fique apenas se espelhando e copiando um atleta profissional. Tenha ele como referência, mas saiba que ele passou por tudo que você precisa passar para chegar a ser profissional. Tem um caminho até Tem um lá. caminho até lá. E ele Esse tem que ser famoso processo, né? respeitado. O processo Ninguém vai tem que ser médico realizado. com 10 anos de idade. Sim. Ninguém vai ser engenheiro, advogado, seja qual profissão for, com 10 anos de idade. É assim o futebol. Ninguém vai ser jogador de futebol profissional com 10 anos de idade. Exatamente. Então tem um processo. Respeite esse processo que cabe para os outros dois, profissional e pai também. Profissional, entenda as necessidades individuais e que não é o trabalho que você planejou que muitas vezes tem que ser executado. Porque aquele dia aquele menino pode não estar pronto. Você precisa prepará-lo para chegar daquele modelo. Então isso é fundamental para que a gente adeque a nossa metodologia a quem está sendo submetido a essa metodologia. E aos pais, lembrar aos pais, não cobrar do atleta, do filho, como ele se fosse um atleta profissional. Maior função nossa como pai, eu sou pai, é incentivá-lo e dar todo o apoio possível que ele tem. Quem vai cobrar vai ser o dia a dia dele. A vida. Entender que muitas vezes, quando um técnico coloca ele no banco, mesmo sendo o melhor jogador do time, é para que ele entenda que o comportamento faz parte do crescimento. E nós, como pai, temos que apoiar isso. Teu técnico está certo. Vai no próximo treino, se dedica e se comporte e ganhe teu espaço. Então, acho que essa é a união. Cada um precisa entender o que é e respeitar. Eu acho que falta um pouco desse entendimento. Sim. Mais uma. Aula grátis. Que isso. Quem não gostou, pelo amor de Deus, né? Não tem como. Cláudio, obrigado. Fala. No final, abençoado, sigam. Só. Tá bom. Por favor. Cláudio, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por ter vindo aqui. Eu sei que teu tempo, ainda mais nesse início de processo lá no Flamengo, é precioso. Cara, você não tem ideia da alegria e da felicidade de estar te recebendo aqui, de verdade. Obrigado de coração. Eu também fico feliz, não é só pra gente falar aqui. Eu gosto, não sei se vocês perceberam, de falar, de tentar trazer as pessoas para o nosso lado, que é a forma que eu acredito que realmente o que eu aprendi pode fazer diferença e pode ajudar as pessoas. Obrigado. Top. Parceiro, obrigado por mais um. E lembrando, ele quer me podar, mas ninguém vai me segurar. Ele vai gostar. Esse é um ano abençoado. E para o ano ser abençoado, só precisa de uma coisa: clicar em se inscreva-se. Por favor, você quer ter um ano abençoado? Clique e inscreva-se. Agora, se você não precisa nem ativar o sininho. Campanha do ativar o sininho é a próxima. A campanha da bênção do 2025 é se inscrever. Agora, se você não se inscrever, não me culpe se teu cunhado pedir dinheiro emprestado e não pagar. Se você descobrir que está sendo traído. Se você for demitido, a decisão é sua, não minha. Eu só estou informando. Ano abençoado, inscreva-se no canal. Por favor, não custa nada. E vai que se inscreva. Beleza? Mais uma vez agradecer a presença. Cláudio Pavanelli já está se inscrevendo aqui. Para você ver, é isso, gente. É uma questão psicológica. Então, obrigado mais uma vez. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do Gênesis Treino, sistema completo de gestão para a escola de esporte, e das lojas Museu do Flamengo e loja Museu do Botafogo, onde você encontra produtos exclusivos como esse, inclusive um presente da loja do Museu do Flamengo para você, Cláudio. Essa caneca é sua, pode levar. Muito obrigado. A do Botafogo fica, que é do Senado, você já recebeu uma. Até a próxima, semana que vem tem mais. Muito obrigado. Um abraço. Valeu.